Vem para mais um momento de edificação da palavra de Deus. Vem para mais um momento de edificação, para que a tua vida esteja sendo edificada verdadeiramente em Deus, pelo conhecimento e a instrução da palavra dele, que tem que ser levada ao nosso conhecimento, para que venhamos crescer, para que venhamos ser firmados, para que venhamos ter o conhecimento, para a vida de entendimento com Deus, sem se desviar. Jesus ele vai dizer a Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 5, Jesus vai dizer a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo a Nicodemos ali? Será que Jesus disse a Nicodemos que aquele que não for batizado dentro das águas por um homem, um líder religioso, dentro de uma igreja ou religião, não pode nascer de novo? Será que Jesus estava dando esse ensinamento ali a Nicodemos, como hoje muitos líderes religiosos dão ao povo, numa forma de fazer o povo ser propriedade de tal instituição como membro? Será que foi isso que Jesus disse? Que a entrada no reino de Deus é por meio de um batismo de água dentro de alguma religião, igreja, feita pelo homem, qualquer um desses líderes religiosos? Será que Jesus ensinou isso para o povo? Que hoje os líderes religiosos ensinam, seja das igrejas católicas, evangélicas e qualquer outra religião, todos eles faz do povo propriedade do sistema através do batismo de água dentro de igreja, dentro da religião. O batismo dos homens, não de Deus. O batismo de Deus, que promove o homem e insere o homem no reino de Deus, não é esse. Não é esse de água de igreja, não é esse cerimonial de igreja. O batismo que leva o indivíduo a estar inserido no corpo de Cristo, igreja de Deus, tornando ele membro desse corpo que é formado por pessoas, que é a igreja de Deus. Não é o batismo de um cerimonial dentro de um ritual de igreja, feito pelo homem. Então vamos aprender isso aqui. Eu quero levar para você esse conhecimento, porque você foi ensinado pelos teus líderes que tem que se batizar para fazer parte do povo de Deus, para ser salvo, para ser membro da igreja de Deus. Não. Esse batismo aí que você pratica e se submete a ele dentro da religião, qualquer uma, porque todas elas levam essa ideia para os seus adeptos. Esse batismo, eles tornam vocês membros, propriedade do sistema religioso, igreja deles, não da igreja de Deus, não do corpo de Cristo. Esse batismo aí, eles levam vocês a estar dentro, não é da igreja, do corpo de Cristo, igreja de Deus. É dentro da igreja dos homens, instituições religiosas, onde vocês vão ser negócio deles, propriedade deles, estando no domínio deles, submissa à autoridade deles, no governo deles, dentro da igreja deles. Não, você não é parte da igreja de Deus a partir desse cerimonial, desse ritual. Negativo. Isso que ensina são eles, os líderes das igrejas e religiões. Jesus não ensinou isso. Quando Jesus disse a Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, Jesus, ele não estava se referindo a um contexto de igreja,
vida religiosa, um cerimonial de água. A água que Jesus fala ali em João 3, 5, para Nicodemos, que era necessário nascer da água e do Espírito para ser inserido, fazer parte no corpo de Cristo, igreja de Deus. Ou seja, um redimido com os seus pecados, purgado, purificado, com a remissão dos seus pecados, por meio de Cristo, agora reconciliado com Deus, sendo propriedade de Deus. Isso só pode acontecer através da sua fé em Jesus, do seu crer e se converter a Cristo. Isso só pode acontecer por esse princípio. E quando Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos, eu te digo uma coisa, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que Jesus está dizendo agora a Nicodemos? O que é que Jesus está ensinando a Nicodemos? Que ensinamento espiritual é esse que Jesus deu a Nicodemos para levar a Nicodemos o conhecimento para a vida dele com Deus? Que até então Nicodemos estava sem vida com Deus, com toda a religiosidade dele, com toda a devoção, com todo o título, com toda a sabedoria e todo o conhecimento, porque ele era mestre de Israel, ele ensinava ao povo as Escrituras, mas Nicodemos estava perdido. Não tinha o conhecimento, não tinha a direção pela luz de Deus. Nicodemos estava sem vida com Deus. E quando Jesus dá esse ensino a Nicodemos, é para Nicodemos ele poder conhecer a verdade e chegar a Deus, receber a comunhão com Deus, fazer parte do povo de Deus. Reino de Deus simboliza, refere-se àquele que está na comunhão com Deus, aquele que está andando guiado por Deus, aquele que está justificado, remido na salvação de Deus. O reino de Deus refere-se a isso. E ninguém pode estar dentro dessa condição se não nascer da água e do Espírito. Agora, que água é essa que Jesus se refere? É a água que hoje os pastores ensinam dentro das igrejas no batismo, onde mergulham no batismal, dentro daquele ritual, nos batistérios das igrejas? É essa água? Jesus está se referindo a esse ritual? Agora, que Espírito é esse? Nascer do Espírito? Vamos entender, gente. Vamos trabalhar cucamente, raciocinar, buscar entender o que Jesus está dizendo. É isso que nós precisamos fazer quando lê a palavra. É buscar entender, examinar, orar ao Espírito Santo, para ele abrir o nosso entendimento, para a gente conhecer a interpretação, a verdade que a palavra está me revelando. Porque senão, a gente vai ser levado pelas interpretações errôneas, anátema dos homens, que pegam os textos, interpretam errado dentro de uma situação proposital para a causa de ganho deles. Cuidado. Vamos entender aqui, vamos buscar. Deus, abre o meu entendimento para a tua palavra. Deus, eu quero contemplar o que tu me ensina através da tua palavra, não o que os homens dizem que tu está dizendo, não. Eu quero conhecer o que tu me diz pela tua palavra. Vá buscar esse desejo, vá buscar essa necessidade. Se prostre, se derrame em oração, para que, por meio do Espírito Santo, você tenha o entendimento, ser esclarecido. É o Espírito de Deus em nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você ora e ele está contemplando a sua necessidade interior. Ele está contemplando a sua busca. E quem busca, recebe. Agora, busque aquilo que está no propósito de Deus para você, para lhe edificar com Deus. Então vamos entender, vamos trabalhar a palavra.
O que Jesus está dizendo quando diz a Nicodemos que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito? O que é a água? O que é o Espírito? O que é esse nascimento que Jesus está falando? Como isso acontece? Como acontece esse nascimento? Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse nascimento acontece quando você crê na pregação do Evangelho. Quando você crê na pregação do Evangelho, agora é preciso observar o seguinte: como você vai crer no Evangelho se você não está sendo informado com o Evangelho? Como você vai crer no Evangelho se você não está sendo informado e formado com o que o Evangelho ensina e nos mostra? Como você vai crer no Evangelho se você está sendo guiado, instruído, formado por outro meio? Por outros evangelhos que não é o Evangelho de Cristo. Você está sendo formado no Evangelho anátema, em ventos de doutrinas, em movimentos vãs, em heresias de perdição, em doutrinas e demônios. Você está sendo formado nos preceitos dos homens, no ensinamento dos homens, na tradição e nos valores e preceitos de igreja. Como você vai conhecer essa verdade do Evangelho para que você creia e aí você entre no reino de Deus? Porque como é que se entra no reino de Deus? É a partir do momento que você crê em Jesus, quando você ouve o Evangelho. Jesus vai dizer: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Como é que eu nasço? Como é que eu vou nascer para entrar no reino de Deus? Primeiro eu tenho que nascer, para depois entrar. Eu não entro para depois nascer. Aprenda isso aqui, irmão. Vocês têm sido muito privados de instruções que edificam. Porque a maioria hoje desses lugares que vocês se congregam, que dizem que vai buscar Deus, não estão recebendo o ensino de Cristo, da verdade, do Evangelho. Primeiro, para que você entre no reino de Deus, tem que nascer antes de entrar. Você não vai entrar e nascer lá dentro. É muito importante essa observação. Na minha pouca sabedoria que o Espírito de Deus me dá, eu vou levando para vocês o que eu recebo de graça. Isso aqui eu não recebi dentro de curso de teologia. Isso aqui não foi pelo homem. É o próprio Deus que me deu a sabedoria, porque eu busco nele a sabedoria. É Ele que me vocaciona e capacita para essa função, esse ministério. Então vamos entender aqui. Eu não estou aqui me exaltando, porque Ele também dá a você. Agora você tem que buscar. Você tem que ter a necessidade. Você tem que saber a importância de você estar não dentro de culto de igreja, mas na palavra, meditando nela de dia e de noite para buscar o Senhor, aprender do Senhor, fortalecer-se no Senhor. Não é dentro de culto de igreja, é na palavra, é buscando, irmão. É buscando conhecimento, é isso que nos leva a ser cheio de Deus. Não é dentro de culto de igreja de manhã, de tarde, de noite, 24 horas. Então vamos aprender aqui. Jesus vai dizer: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Observe que para entrar no reino de Deus, primeiro tem que nascer. E o nascimento não é por uma vida religiosa. O nascimento não é você aderindo a uma religião. O nascimento não é você sair dessa igreja e ir para aquela outra. O nascimento não é você querer ser bonzinho agora e viver a prática do bem dentro da religião. O nascimento não é a partir de um conjunto de regras, de normas, de princípios de igreja. Como é que acontece esse nascimento? Como é que eu nasço? Que eu venho nascer para poder entrar no reino de Deus? Eu vou dizer a você como é. Se você abrir as Escrituras, a palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, você vai ver como é que se dá esse nascimento. No versículo 38, a palavra de Deus vai dizer assim: Pedro, pregando o Evangelho. Isso aqui é Pedro, pregando o Evangelho. Pedro vai dizer:
diante dos irmãos que perguntaram a ele o que deveriam fazer para poder entrar no reino de Deus, para poder encontrar essa salvação. O que eles precisavam fazer. É muito importante isso aqui, irmão. Vai meditar na palavra, vai aprender o que a palavra ensina. Não fica preso, dependente de instrução maldita que os homens estão dando dentro de igreja. Vá ser prudente em analisar a palavra e ouça as instruções de homens que estão pregando para você a palavra. Examine se o que eles pregam é a palavra. Não é movimento reteté para emocionar você e massagear o teu ego com palavras de autoajuda positiva que você quer ouvir. Você tem que ouvir instruções. Olha como é que se entra no reino de Deus. Atos capítulo 2, versículo 38. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. Como é que você pode se arrepender? Pela mensagem do Evangelho. Não tem como você ter o arrependimento para Deus se não for pela mensagem do Evangelho. Você tem que ouvir o Evangelho. Depois de ouvir você se arrependendo, você vai ser batizado para perdão de pecado por Jesus. E aí você vai receber o dom do Espírito Santo, que é quem insere você no reino de Deus. A partir daí você entra no reino de Deus. Você agora faz parte do reino de Deus. Quando isso acontece, o arrependimento para ser batizado para o perdão de pecados em nome de Jesus e receber o dom do Espírito Santo. Agora você é inserido no reino de Deus. Observação. Esse batismo que Paulo fala, que Pedro fala aqui, Pedro vai dizer: arrependam-se para que sejam batizados. Pedro não está falando de batismo de igreja. Pedro não está dizendo se arrepende e vá para a igreja e seja batizado. Porque o batismo de igreja, ele não proporciona para o homem a remissão de pecado. Isso só pertence a Cristo pelo sacrifício de Cristo. Então, isso aqui que Paulo está falando é o arrependimento a Jesus. Isso acontece no ato da convenção. Quando você se arrepende, você é batizado. O batismo é a certeza que você vai ter pelo Espírito Santo agora na sua vida, da justificação, do perdão e da remissão de pecados que você vai ter. Não é dentro de batismo de água de igreja, é pelo batismo da convenção a Cristo, onde você está negando e morrendo para o mundo, confessando a Jesus e se convertendo a Ele. E aí você é inserido. Esse batismo aqui é o batismo na morte de Cristo, onde a gente vai se converter a Ele pelo ato de glória, pelo ato de amor, pela obra de Deus que foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. Quando a gente crê no que o Evangelho nos informa, a gente olha para Jesus, se converte a Ele com arrependimento e somos batizados, ou seja, inserido no corpo de Cristo, no reino de Deus. Pedro não está falando de batismo de água aqui não, irmão. Esse texto aqui não é batismo de água não, porque o batismo de água, ele não leva ninguém a receber remissão de pecado. Isso só pertence a Cristo. Esse mérito, esse meio, só pela fé em Jesus. Não é por dentro de batismo de igreja, pelo homem pecador, batizando você para você receber remissão de pecado. Olha, que heresia o povo prega. Irmãos, isso é uma tão grande heresia que os pastores pregam para vocês e vocês estão dentro dela. E chama-se de perdição. Isso é heresia de perdição. Não é só isso não, tá? Dízimo, casa de Deus, altar, templo, lugar para você adorar e buscar Deus. Tudo isso é heresia. Heresia de perdição que leva vocês a se perder da verdade de Deus. Estão se conduzindo errado, irmão. Por isso que a Bíblia diz: adoram a Deus em vão, sacrifício de tolo, estão mortos com o nome de que vive, porque vida é pela palavra, na palavra, não é por igreja, por meio de sacrifício, devoção, ritual e cerimonial de igreja. Então, estou explicando para vocês que o batismo aqui não é de água, e que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. E esse nascimento, que é da água e do Espírito, é por meio da pregação do Evangelho, onde o Espírito Santo vai selar como propriedade de Deus aquele que creu em Jesus com arrependimento, depois que ouviu o Evangelho, o Espírito de Deus agora
proporciona nele a paz, a justificação, a comunhão com Deus, por meio da fé em Jesus, ele agora recebe o dom do Espírito Santo. Ele agora é inserido, selado como propriedade de Deus, fazendo parte do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo a Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, para você fazer parte do reino de Deus, tem que nascer para Deus. Esse nascimento não é como uma convenção de religião, dentro de igreja ou de uma vida religiosa. Esse nascimento, ele acontece pela pregação do Evangelho. Quando você crê no Evangelho, se converte a Cristo, você é perdoado, batizado por Cristo, para a remissão de pecado pelo Espírito Santo que habita em você, selando você como propriedade de Deus, inserindo você no reino de Deus. Esse é o batismo que Jesus fala. Essa é a verdade. O novo nascimento da água e do Espírito é pela mensagem do Evangelho e pelo Espírito Santo que passa a habitar naquele que depois de ouvir, crê e é batizado para ser salvo. Esse batismo que Jesus fala justamente é a convenção do homem com o arrependimento a Cristo. Amém, meus irmãos? Mais um pouquinho só para vocês serem iluminados dentro do conhecimento da verdade, que esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta, nada além da verdade.